Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos, naquela que é a segunda reunião de hoje, porque estou obviamente a reportar-me à reunião de mesa e coordenadores que se seguirá imediatamente à conclusão desta audição. Na sequência do mesmo requerimento que nos trouxe a audição da senhora Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Douro, que encerramos há minutos, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda solicitou também a presença do ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o Sr. Dr. António Mendonça Mendes, que cumula com a circunstância de ser o Sr. Deputado, membro desta Comissão, António Mendonça Mendes. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua para iniciar esta inquirição, sendo que os termos em que ela decorrerá são exatamente os termos da audição precedente, portanto, o grupo parlamentar requerente formulará as suas questões até 5 minutos, o Dr. António Mendonça Mendes terá a amabilidade de responder de imediato e depois darei a palavra aos diversos grupos parlamentares, em que, diferentemente do que sucede na interpelação do grupo parlamentar requerente, terá a amabilidade então também de anotar as questões, na exata medida em que lhe darei a palavra, depois de formuladas as questões por todos os demais grupos. Sra. Deputada Mariana Mortágua, reiterando os meus cumprimentos e felicitando-a pela chave com que foi distinguida pela Câmara de Miranda do Douro, que a Sra. Presidente partilhou connosco essa distinção. Sra. Deputada, a palavra é sua, faça favor. Presidente, assim que descobri qual é a porta que a chave abre, vamos inscrevê-la na matriz para efeitos de mim. Quero começar por agradecer ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes, não veio de longe, mas ainda assim a presença nesta comissão. Ao longo dos últimos anos, o dossiê das barragens passou por 3 secretários de Estado dos Assuntos Fiscais, com 3 posições diferentes, ou pelo menos com 2 posições diferentes, porque houve uma mudança de posição radical ao longo do mandato do Partido Socialista na anterior governação. A posição começa por ser a posição da APA e da EDP, de que as barragens são de domínio público e que, portanto, não podem ser tributadas em sede de IMI e, por consequência, em sede de IMT. Essa explicação faz pouco sentido, porque se as barragens fossem de domínio público, não poderiam estar no balanço da EDP nem ser vendidas pela EDP, como foram, e ter passado para o património de outra empresa. E em 2023, o secretário de Estado, Nuno Félix, revê essa decisão e entende e volta ao entendimento da Autoridade Tributária de 2015, que devia haver lugar ao pagamento do IMI. E, portanto, há uma pergunta, e eu sei que o Sr. Deputado não foi secretário de Estado durante todo o período, mas foi durante uma parte do período e esteve na transição entre pastas. E era importante compreender, em primeiro lugar, porque é que esperaram até 2023 e porque é que o Governo do Partido Socialista num dia estava a jurar que a EDP tinha razão e não havia lugar ao pagamento de impostos e no dia a seguir estava a dar razão precisamente com os mesmos argumentos que nós tínhamos quando dizíamos ao Partido Socialista isto tem que ser pago. Precisamente com os mesmos argumentos. Mas, anos depois, facto que fez com que caducasse a liquidação de imposto, nomeadamente 2019. E essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta tem a ver com a reunião que a EDP teve com a diretora da Autoridade Tributária. E aqui há 3 perguntas associadas. Primeiro, se tinha conhecimento dessas reuniões. Houve 2 reuniões em 2017, não tenho certeza se as 2 foram no mandato do agora deputado, então secretário de Estado de Assuntos Fiscais, se uma delas terá sido, foram em 2017, mas, primeiro, se tinha conhecimento, uma vez que estamos a falar de uma grande operação, de um grande contribuinte e por aí adiante. Eu depois posso dar as datas das reuniões que eu devo ter aqui, também não queria só estar mas eu já posso dizer isso. 27 de julho de 2016, 14 de março de 2017. E, portanto, possivelmente não. Não tenho também data de mudança de mandato de cor. Segunda questão. Se é normal a diretora da Autoridade Tributária, e se isto é protocolo, reunir
com grandes contribuintes, neste caso um dos maiores do país. E terceira questão, se é normal reunir sem que disso resulte uma ata, um documento escrito, um registro daquilo que foi discutido entre um dos maiores contribuintes do país e a diretora da autoridade tributária. Até porque eu imagino que a senhora diretora da autoridade tributária não se tenha reunido com sequer o presidente executivo da EDP. Reuniu-se com o escritório de advogados da EDP. E, portanto, nós queremos saber porque é que os escritórios de advogados da EDP andam a reunir com a autoridade tributária antes de mudanças de entendimento e porque é que não há registro dessas reuniões. Nós não estamos a falar de qualquer operação, aliás, qualquer grande contribuinte devíamos ter pelo menos a garantia de haver um registro, ainda mais num dossiê tão sensível como este. E por isso são estas as perguntas para que fique claro, porque há muita coisa por explicar. Não está explicado até agora a mudança de entendimento e porque é que a autoridade tributária não quis cobrar e depois porque é que se mudou de opinião e passou a cobrar e porque é que tentou cobrar primeiro e depois mudou de opinião quando a EDP contestou e tendo em conta o poder da EDP e o passado em Portugal de influência da EDP em decisões políticas em vários governos, acho que era muito importante esclarecermos esta questão até o seu último detalhe. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. A palavra ao Dr. António Mendonça Mendes. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, começo pela segunda questão, que talvez seja mais fácil. As datas que indica não são datas do período em que eu fosse Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, nem numa nem noutra. Portanto, eu desconheço o enquadramento dessas reuniões e se essas reuniões se realizaram ou não realizaram, mas presumo que se tenham realizado. Portanto, desse ponto de vista, queria deixar isso bastante claro. Em segundo lugar, dizer-lhe que me parece, não em relação a este caso em concreto, mas posso lhe dar a experiência que tenho, que é normal que a autoridade tributária possa, ao abrigo do princípio da colaboração entre a administração e os administrados, possa reunir com contribuintes e que, em particular, em relação aos contribuintes que são seguidos pela unidade de grandes contribuintes, o contacto entre a AT e esses contribuintes é um contacto mais frequente, quer por iniciativa dos próprios contribuintes, quer por iniciativa da própria autoridade tributária. Aquilo que é a composição da AT, quer em termos de nível de hierarquia que está na reunião, quer em termos de áreas de imposto que podem participar nessa reunião, isso é um critério interno que eu confesso que desconheço relativamente a essa matéria. De qualquer forma, devo dizer, e acho que é minha obrigação também fazê-lo, do ponto de observação que eu tenho, e eu observei durante 5 anos e meio a autoridade tributária, do ponto de observação que eu tenho, não tenho nenhuma razão para duvidar da honestidade, quer dos dirigentes, quer dos funcionários da autoridade tributária. E não relaciono como causa e efeito imediato uma reunião de uma decisão. Não estou a falar deste caso em concreto, porque lhe digo que não conheço, mas acho que é minha obrigação dizer que, do ponto de observação que eu tive durante 5 anos e meio, nunca tive qualquer razão para duvidar que as decisões que eram tomadas pela estrutura não eram decisões tomadas na defesa do interesse público e do princípio da legalidade. Aliás, eu tive a ocasião várias vezes eu nunca quis discutir casos concretos. Lembro-me de uma audição que tivemos aqui a propósito também de um grande contribuinte e também de decisões da autoridade tributária e nessa altura tive a ocasião de explicar que muitas vezes dentro da autoridade tributária pode haver entre diferentes áreas, quer do contencioso, quer o Centro de Estudos Fiscais, quer a área do imposto, pode haver posições divergentes na forma como avaliam determinado tema e que depois têm que chegar a um entendimento, que isso é algo perfeitamente normal, que nem sequer há uma hierarquia do ponto de vista daquilo que são os pareceres que valem mais. Agora, naturalmente, que o Diretor-Geral, no final, sanciona um entendimento que acha que é o mais adequado. E, portanto, eu acho que é a minha obrigação também poder aqui testemunhar isso mesmo. Iria então agora à sua primeira questão. Eu discordo, Sra. Deputada,
com a interpretação que faz de que o Governo em algum momento tivesse dito que o imposto era devido ou não era devido. Aquilo que era a minha obrigação, que eu fiz sempre, foi transmitir aquilo que era o enquadramento jurídico-tributário que a autoridade tributária que aplica e administra os impostos faz. Foi isso que fiz na reunião que tive com os vários autarcas em Miranda do Douro, foi isso que fiz aqui na Assembleia da República e penso que a senhora deputada se recordará na resposta ao requerimento que o Bloco de Esquerda fez na altura, que nós próprios enviámos todo o histórico de posições que a autoridade tributária tinha tido sobre esta matéria e com a sua fundamentação. E por isso, aquilo que fiz durante o tempo que tive esta responsabilidade foi sempre procurar, neste como noutros processos, esclarecer quer a opinião pública, quer a Assembleia da República, de qual era o enquadramento tributário em vigor. No que diz respeito à decisão do meu sucessor, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Santos Félix, ele teve a ocasião de explicar aqui que respondeu a um requerimento dos municípios e foi isso que despoltou aquilo que foi uma avaliação que entendeu fazer com toda a liberdade que evidentemente tem. E, portanto, quero deixar isto bem claro, o meu acompanhamento neste processo, do ponto de vista público, foi sempre o de procurar transmitir aquilo que era a posição vigente por quem tem que aplicar o imposto. Muito obrigado, Dr. António Mendonça Mendes. Vamos então prosseguir e, como referi, teria a amabilidade de anotar as questões, porque dar-lhe a palavra na sequência das questões formuladas por todos os grupos parlamentares por ordem de crescente representatividade. A palavra ao grupo parlamentar do PSC, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Até 5 minutos, faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. António Mendonça Mendes, cumprimento em nome do parlamentar do PSD e gostaria de começar por referenciar que foi Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais entre julho de 2017 e dezembro de 2022. Ou seja, iniciou funções em momento posterior à decisão da autoridade tributária no sentido de eliminar das matrizes prediais os aproveitamentos hidroelétricos. Mas em 2020, quando a EDP procedeu à venda das 6 barragens ANGI, barragens situadas em Trás-os-Montes, o doutor já era Secretário de Estado de Assuntos Fiscais. E nessa altura, ou seja, na altura desta venda, suscitaram-se essencialmente 2 questões. Uma, decorrente da própria venda em si, e que trazia à coação o pagamento de impostos como o imposto de selo e o IMT. E trouxe à coação uma segunda questão, que já não era nova, que era exatamente a tributação do IMI. E quanto a esta segunda questão, que ganhou uma nova dimensão, ela é perceptível e é explicável e é compreensível. Porquê? Porque uma das razões invocadas para que as barragens não fossem sujeitos passivos, ou que os prédios onde elas se encontram não fossem sujeitos passivos do pagamento do IMI, residia na circunstância de estarem implantadas em domínio público, de acordo com um parecer da Agência Portuguesa do Ambiente. Ora, em 2020, a questão colocou-se nos seguintes termos. Se a sua implantação em domínio público era um obstáculo para a cobrança do IMI, curiosamente, já não era fator impeditivo para a sua venda. Tanto não era fator impeditivo que essa venda se operou pelo montante de 2,2 mil milhões de euros. E esta circunstância, obviamente, causou perplexidade. E esta questão ganhou uma nova dimensão. E a questão que eu tenho para perguntar, Sr. Doutor, é se, nessa altura, em 2020, não equacionou rever exatamente o entendimento que até aí tinha sido seguido pela autoridade tributária, face a esta nova circunstância. Repare, o fator impeditivo para a cobrança não era fator impeditivo para a venda. Pergunto também
se naquela altura, pelo menos em 2020, ou em momento posterior, não se lhe suscitou dúvidas sobre a adequabilidade e a correção do entendimento até aí seguido pela autoridade tributária. Estava seguro, de facto, que aquele entendimento estava correto. Depois também gostaria de lhe perguntar, Sr. Doutor, o seguinte: se porventura tem conhecimento, ou teve conhecimento, melhor dizendo, o tempo vai passando e nós podemos não nos lembrar, obviamente, de tudo que se passou há uns anos atrás, mas se teve conhecimento do conteúdo da circular número 2/2021 da Autoridade Tributária, eu vou dizer qual é. É uma circular da Autoridade Tributária em que esta fundamenta a emissão da mesma pela necessidade de adotar a doutrina da Autoridade Tributária relativamente à avaliação dos parques eólicos e fotovoltaicos à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Administrativo. E esta questão está ligada às barragens, porquê? Porque o entendimento que foi feito à época era de que havia um conjunto de equipamentos que não estavam sujeitos ao IMI. E a razão pela qual a avaliação de determinados centros eletroprodutores não deveriam levar em linha de conta os equipamentos que, ademais, se revelariam necessários e essenciais para a produção de energia. E esta foi também uma das matérias que causou dissensão entre os municípios e a autoridade tributária. E, por isso, lhe pergunto se eventualmente teve conhecimento, se concordou com esta interpretação, que, mais tarde, como sabemos, já com um sucessor, o Dr. António Mendonça Mendes, foi revogada. Muito obrigado. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Carlos Brás. Faço 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero cumprimentar o Sr. Deputado António Mendonça Mendes e saudar a disponibilidade que manifestou em vir a esta Comissão, dar também um contributo para o esclarecimento destas matérias ligadas à tributação dos centros eletroprodutores. Eu vou-lhe só elencar 4 datas factuais e depois alguns comentários que lhe pedia sobre esses factos. Em 11 de maio de 2005 há um parecer, o parecer 126 da Procuradoria-Geral da República, que considera que as barragens concessionadas são alvo de IMI. Em 15 de 3 de 2017 há um acórdão do Supremo Tribunal Administrativo que defende a inclusão dos equipamentos na avaliação. Em 23 de 5 de 2017, a Subdiretora-Geral da área dos impostos manda eliminar das matrizes prediais as barragens consideradas com utilidade pública declarada. E já em setembro de 2024, o Movimento Cultural das Terras de Miranda alerta para o perigo de caducidade de mais de 400 milhões de euros em tributos. E as questões que eu lhe queria colocar, Sr. Deputado, era, relativamente ao parecer da Procuradoria-Geral da República, se não considerou estranho, ou se não achou estranho, que a AT não seguisse este parecer e optasse por achar que as barragens não eram sujeitas a imposto sobre património. Depois, também colocar-lhe a seguinte questão. Ao abrigo das normas transitórias e excepcionais que foram aprovadas a propósito da pandemia de Covid-19, houve suspensão de diversos prazos. Na sua opinião, o IMI de 2019 está incluído nesta suspensão ou terá já caducado? E também, se teve conhecimento, embora não fosse ainda na altura em que desempenhava funções de Secretário de Estado, desta decisão de AT de mandar eliminar das matrizes os aproveitamentos hidroelétricos. Por outro lado, e porque também em audição à AT, já por diversas vezes, a Sra. Diretora-Geral nos transmitiu que nunca tinha tido uma posição sobre os municípios a reivindicar, no fundo, a inscrição matricial e a avaliação e a consequente liquidação e cobrança dos impostos. E o que eu lhe queria perguntar, Sr. Deputado, era se no tempo em que desempenhou as funções de Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais teve algum pedido de reunião dos municípios em questão ou alguma manifestação por parte deles de que se achavam
justamente com direito ao IMI e ao IMT, resultante, que são os impostos municipais, resultante da transmissão onerosa destas barragens. São estas as questões que lhe queria colocar para já. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Braz. A palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Rui Afonso. 5 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, António Mendonça Mendes. Enfim, o meu colega de debate na CNN. Bom, se fizermos uma resenha das datas de negócio da venda das barragens, podemos considerar que houve, pelo menos nas operações, um planeamento fiscal agressivo. Porque, repara, em 16 de dezembro de 2019, a ANGI criou em Portugal as Águas Profundas S.A., que adquiriu a concessão das barragens. A 16 de dezembro, portanto, de 2020, ou seja, passado um ano, a EDP criou a Câmara Régia Hidroelétrica S.A., que detinha os direitos associados das 6 barragens. A 19 de dezembro, portanto, 4 dias depois, a EDP vendeu as participações sociais da Câmara Régia Hidroelétrica S.A. às Águas Profundas S.A., que era detida pela ANGI. A 22 de dezembro, ou seja, 3 dias depois, as Águas Profundas S.A. mudam de nome para Movera 1 Hidroelétricos do Norte S.A. A 25 de dezembro de 2020, a Movera 1 iniciou o processo de fusão por incorporação da Câmara Régia Hidroelétricos S.A., que tinha como objetivo transitar o património da Câmara Régia para a Movera, procedendo-se à extinção da Câmara Régia. E a 3 de fevereiro de 2021, a empresa Câmara Régia Hidroelétricos S.A. altera a sua denominação para Movera 2. E aqui questiono o Sr. Deputado se realmente não considera que a criação destas novas empresas e as consequentes fusões e cisões associadas se tinham ou não como verdadeira finalidade a não liquidação de impostos devidos pelo negócio da venda das barragens, nomeadamente o imposto de selo, o IMT e o IRC. Sabemos que está a decorrer uma investigação no TCA por indícios de prática do crime de fraude fiscal agravada, e a senhora diretora da Autoridade Tributária tem-se recusado terminantemente, enfim, ou tem causado alguma resistência na liquidação dos impostos até à conclusão da mesma. Porém, e nos termos da lei, a liquidação dos impostos não depende da investigação criminal, tendo a Autoridade Tributária todas as condições para as efetuar. No caso do crime fiscal, a lei estabelece, pelo contrário, que a liquidação do imposto devido é pressuposto do crime. E aqui parece claramente que a cúpula da Autoridade Tributária tem agido sempre em defesa das grandes concessionárias, em detrimento dos municípios e dos contribuintes portugueses. E aqui questiono, Sr. Deputado, se efetivamente não considera, enfim, que houve aqui alguma resistência por parte da Sra. Diretora da Autoridade Tributária, a Dra. Helena Borges, no sentido de dar um seguimento célere e tempestivo realmente, enfim, neste caso, se não tem criado aqui, se não criou, ou seja, no tempo em que foi Secretário de Estado, se não criou alguma resistência realmente neste processo. E agora, passando também à questão do IMI, dos 3 despachos do então Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Dr. Nuno Félix, e de um parecer da Procuradoria-Geral da República, enfim, resultou claramente e sem margens para dúvidas que as barragens deveriam pagar IMI. A verdade é que só após muita pressão é que a Autoridade Tributária avançou com as avaliações e aqui, enfim, volto a questionar o Sr. Deputado se realmente não considerou, enquanto era Secretário de Estado, se o processo não poderia ter sido mais célere, ou seja, se não poderia ter havido, enfim, uma aceleração, se não poderia ter sido mais ágil, enfim, se realmente não poderia ter havido outro tipo de procedimentos que realmente pudessem, enfim, ser mais diligentes neste processo da cobrança do IMI. A verdade é que a Autoridade Tributária deixou caducar o direito à liquidação de IMI de 2019, relativo a mais de 160 barragens em todo o país, entre as quais o relativo negócio da venda das barragens da Bacia do Douro, e quem beneficiou com isso foi a EDP, que as alienou em 2020, pelo que já não terá que pagar nenhum IMI, porque desde esse ano, digamos que ele deve ser pago pela Movera. Realmente parece-nos no mínimo estranho que, passado menos de um mês do prazo de caducidade do IMI de 2019, a Autoridade Tributária tenha conseguido concluir a avaliação das barragens, ainda que tenha sido uma avaliação, enfim, ilegal, segundo as palavras já usadas aqui. E aqui questiono o Sr. Deputado se também este timing não lhe causa estranheza, ou seja, indiciando claramente que houve atrasos propositados
por parte da autoridade tributária no intuito de gerar aqui um tratamento de favor à EDP para que não houvesse a cobrança relativa ao IMI de 2019. Mas a história não acaba aqui. Passados pouco mais de 2 meses terem ocorrido as avaliações e as liquidações de IMI, o então Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Dr. Nuno Félix, determinou que as avaliações das barragens que venham a ser impugnadas por não considerarem a totalidade dos elementos que as integram devem ser revogadas e refeitas pela autoridade tributária, havendo uma diferença de entendimento entre os municípios e a autoridade tributária, nomeadamente no que toca à inclusão das máquinas e equipamentos como turbinas de barragens para efeitos de avaliação e tributação do IMI, conforme também já foi aqui falado. Ora, isto, além de ter feito cair as avaliações e liquidações já realizadas, levou a uma situação caricata em que existirão barragens que se encontram avaliadas com equipamentos e outras que se encontram avaliadas sem equipamentos. No final de junho, o Governo anunciou a criação de um grupo de trabalho para chegar a uma solução técnica estrutural para alterar o Código do IMI relativo à avaliação das barragens. O objetivo é que este grupo, já estou mesmo a terminar, apresente uma solução para alterar o Código do IMI por forma a estabelecer as regras claras para a avaliação do aproveitamento de hídricos. E aqui faço a minha última questão. Se o Sr. Deputado não considera que a criação deste grupo de trabalho, ou melhor, não irá promover um apagão fiscal devido ao facto de todo o IMI de anos anteriores vir a desaparecer por via da alteração ao Código do IMI relativo à avaliação das barragens, ou, por outro lado, se irá realmente ajudar a resolver o problema da cobrança do IMI. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. A palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, muito boa tarde, Sr. Ex-Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Creio que é nessa qualidade que aqui está hoje, portanto, é nessa qualidade que interpelo. 3 questões muito diretas. A primeira, durante os anos em que exerceu o cargo de Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, e corrija-me se estiver enganado, posso estar, nós não temos memória deste tema ter sido um tema, ao contrário do período do Dr. Rocha Andrade e depois, posteriormente, com o Nuno Mourinho Félix, de facto, o tema acabou por morrer. E, portanto, a questão que eu lhe quero colocar é se houve um entendimento diferente no caso do seu sucessor, ou até do seu predecessor, e porque é que, durante o período em que foi Secretário de Estado, ou pelo menos que seja público, ou que eu tenha conhecimento, uma vez mais, corrija-me se estiver enganado, o tema não foi abordado. Segunda questão, numa altura em que o anterior Governo decidia e implementava até o adicional ao IMI, e, portanto, se revia o Código do IMI, a autoridade tributária andava a ter reuniões com partes interessadas que não são sequer pessoas singulares. Estamos a falar de pessoas coletivas, com um tamanho e com um peso e com uma influência considerável. E, portanto, a questão que eu tenho para lhe colocar é que avaliação faz disto, se é normal a autoridade tributária ter estas reuniões sem haver qualquer tipo de registro, sem haver uma ata, uma minuta, algo que dê conta dessas reuniões e daquilo que foi abordado e dos temas que foram lançados nessa reunião. Terceira questão, tendo o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, por delegação do Ministro das Finanças, a tutela ou a superintendência da autoridade tributária, qual é a apreciação que faz, agora em retrospectiva, desta elevadíssima discricionariedade que existe, não apenas neste caso, em muitos, podíamos elencar aqui um conjunto vasto de casos em que a autoridade tributária tem uma atuação demasiado discricionária e, aliás, partes envolvidas, subdiretoras gerais, dizem mesmo que o tratamento que devia ser dado no caso do IMI obrigava aqui a uma abordagem casuística. Ora, tendo em conta que a lei se pretende abstrata e geral e, sobretudo, não discricionária e não casuística, a não ser que esteja previsto na própria lei, pergunto novamente também que apreciação é que faz desta posição, sem desta forma, enfim, quebrar qualquer tipo de deslealdade institucional com o facto de ter tutelado a autoridade tributária. Não é isso que está aqui em causa, é mesmo uma avaliação política que faz desta atuação da autoridade tributária. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputada Paula Santos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentá-lo. Queria, antes de ir às questões, de fazer aqui uma referência de saudação ao poder local, às populações, em particular de Miranda, de Vimioso, de Mogador, que estão a ser lesados em todo este processo.
ficou patente na audição anterior que há aqui, de facto, vários aspectos que estão por esclarecer e que muitas das vezes se têm ouvido por parte de membros do Governo e de ex-membros do Governo fazer referências, ou de governos, de fazer referências à importância e à preocupação no interior. Este é um exemplo bem concreto que essa preocupação não teve qualquer tradução e está-se a significar um prejuízo. Indo às questões que aqui nos trazem, queria fazer uma primeira referência, ou não podemos deixar de fazer uma primeira referência relativamente a este processo e que tem a ver com a privatização da EDP, que está na origem de tudo isto que está a acontecer, e quando está em cima da mesa pelo atual governo do PSD e do CDS, este é mais um dos exemplos porque é que as privatizações são prejudiciais para o país e para as populações, ao quanto que a EDP, enquanto empresa pública, o objeto era o serviço ao país e aos seus territórios, a EDP, depois de privatizada, é ao contrário, serve-se do país para alimentar os seus interesses e os seus lucros. São perspectivas totalmente opostas relativamente a estas questões e que aquilo que temos visto é que, inclusivamente, tem tido uma intervenção não só de elisão fiscal, de não pagamento dos impostos que são devidos. E a verdade é que, depois de tudo aquilo que se conhece e que se vai conhecendo relativamente a esta matéria, o Estado deixou-se e deixa-se lesar. E, portanto, há aqui vários aspectos que queremos aqui sublinhar relativamente a esta matéria. A posição, as decisões da autoridade tributária, ao arrepio de decisões judiciais já proferidas, são expressão disso mesmo, optando claramente por beneficiar a própria EDP. Esta situação suscita ainda um conjunto de outras problemáticas, que se prende com a soberania energética, que se prende com a decisão de segmentação da produção hidroelétrica, mais uma opção que é desastrosa para o nosso país. Nós, ao longo dos tempos, temos vindo a intervir e, desde o primeiro momento, o PCP se opôs a este negócio que está na origem de todo este problema, montado pela EDP e pela ANGI contra o Estado. O Estado tinha todos os meios ao seu dispor para não deixar a EDP vendesse à ANGI as barragens por 2.200 milhões de euros. E recordamos toda esta embrulhada e que remonta inclusivamente a governos do Partido Socialista, quando era seu Primeiro-Ministro José Sócrates. As questões que gostaríamos aqui de colocar prende-se com o seguinte: foi Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no governo do Partido Socialista, e aquilo que gostaria de perguntar era da posição desses governos sobre a questão do IMI das barragens, porque é que os governos PS decidiram as eliminações das matrizes prediais, que conhecimento tem sobre esta matéria e o que é que fez para reverter esta decisão tomada, que sabemos agora após reuniões entre a AT e entre a EDP. E depois há mais um aspecto que não podemos deixar de referir para terminar, Sr. Presidente. Perante o abuso de poder por parte da EDP, quando vemos também por parte da administração tributária uma atuação que é forte com os fracos e fraca com os fortes, perante a sucessão de despachos para que uma entidade que responda ao Ministério das Finanças faça aquilo que é dado como orientação, mas a verdade é que não o faz. O PS ainda assim entendeu que para dirimir esta questão seria em sede tribunal arbitral. Nós consideramos que isto é inaceitável, aliás, tem sido sempre prejudicial para o país o recurso aos tribunais arbitrais, e agora vemos da parte do governo da AD, prepara-se para passar uma borracha sobre isto tudo, continuando esta falta de intervenção para, de facto, que este problema é efetivamente inaceitável, tudo aquilo que aconteceu e que continua a acontecer e que não se cumpra com aquilo que é devido. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Concluímos assim as questões desta ronda. O
O Sr. Dr. António Mendonça Mendes dispõe até 25 minutos, não sendo, obviamente, obrigado a gastá-los. Faça-se. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, vou começar talvez pelas questões da Sra. Deputada Paula Santos, para ser o mais direto possível e poder também corrigi-la. Em primeiro lugar, as suas questões têm pressupostos errados, porque o Governo não mandou anular nenhuma matriz, nenhuma inscrição na matriz. O Governo não tem esse poder, não o faz, é a autoridade tributária, por isso queria fazer esse esclarecimento. No que diz respeito ao recurso também a tribunais arbitrais, não é o Governo que determina que determinado litígio é submetido a tribunal arbitral. Em matéria, podemos depois concordar ou discordar, mas o quadro jurídico que temos hoje, e que está em mais de uma década, seguramente, há uma arbitragem institucionalizada para questões administrativas e questões fiscais, portanto não são arbitragens ad hoc, que é através do CAD, e portanto determinado litígio e determinados sujeitos passivos, cumprindo aqueles requisitos, podem recorrer à jurisdição arbitral. Portanto, não é o Governo que determina que determinados litígios são lá dirimidos. E, portanto, gostaria de fazer estas precisões, que é para, em benefício da discussão que possamos ter sobre esse assunto. Em segundo lugar, há várias questões que são comuns aos senhores deputados e eu vou respondê-las evidentemente, mas tenho que fazer este enquadramento. Podem fazer esta questão a outros secretários de Estado, a outras pessoas que exerceram as funções de secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, mas existe uma completa separação entre aquilo que é a ação do Governo, que define a política fiscal, e aquilo que é a autoridade tributária, que faz a administração dos impostos. E em nenhuma circunstância o Governo intervém naquilo que é o cotidiano e as decisões que a autoridade tributária tem que tomar. E eu assumo toda a responsabilidade política por todas as decisões que durante 5 anos e meio a autoridade tributária tomou. Porque se assim não fosse, eu teria feito uma mudança na direção da AT. Eu não nomeei originalmente os dirigentes da AT. Os dirigentes da AT foram mantidos por mim, como já tinham sido mantidos pelos meus antecessores, e aquilo que fiz foi, quando havia um lugar vago por questões de reforma ou apresentação do titular, de fazer essa alteração. Foi, aliás, o último secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do Governo PS, foi nomeado por mim para subdiretor-geral para a área da relação com o contribuinte. O subdiretor-geral dos Impostos Indiretos, do IVA, foi nomeado por mim, mas era alguém da casa, que estava, aliás, na representação externa de Portugal em Bruxelas, nomeado por um governo de outra cor política. E, portanto, eu estou só a dizer isto para, com o mesmo sublinhado, eu assumo toda a responsabilidade política por todos os atos da AT durante os 5 anos e meio do meu mandato. Mas quero dizer que o respeito que existe por parte de diferentes governos, de diferentes cores partidárias relativamente à AT, faz com que seja mesmo possível que se trabalhe numa base de total confiança entre o Governo e a AT, não se imiscuindo a AT naquilo que são as funções do Governo e não se imiscuindo o Governo naquilo que são as funções da AT. E eu acho que é relevante deixar isso claro. E por isso, o Sr. Deputado João Paulo Oliveira, em 2020, quando surgiu esta questão, em primeiro lugar, nunca quis intervir nem neste, nem em nenhum processo em concreto, em nenhum. A minha obrigação sempre foi, sempre que isso não implicasse quebra do sigilo fiscal e sempre que fosse importante dar informações às entidades do ponto de vista público, dar as informações que eram possíveis de dar. Neste caso em concreto, por iniciativa do Governo, na altura do Ministro do Ambiente, foi feito um grupo de trabalho que incluía os municípios e que incluiu a autoridade tributária. Pelo menos estas entidades incluía, tenho a impressão que também incluía a APA. E um dos temas desse grupo de trabalho foi precisamente aferir mais uma vez se os prédios, aqueles prédios em particular, se podiam qualificar como prédios para efeitos de IMI. E a conclusão que teve esse grupo de trabalho, que, repito, tinha pessoas da AT, tinha também uma pessoa do meu gabinete, a conclusão foi que não era, aqueles imóveis não eram sujeitos a IMI. Pronto, portanto, isto foi aquilo que eu fiz, foi a resposta que eu tive, e aquilo que é o enquadramento, público da AT, que ainda há pouco, em resposta à senhora deputada Mariana Mortágua, tive a ocasião
de relembrar que, por minha iniciativa, também enviei todo o histórico daquilo que eram as decisões da AT sobre esta matéria e, portanto, essa foi a conclusão que se tirou na altura. Volto a dizer, os senhores deputados aí terão seguramente mais informação detalhada do que eu. O anterior Secretário de Estado teve um requerimento dos municípios sobre esta matéria e, em função desse requerimento, atuou no sentido de dar instruções concretas à AT em função de um pedido concreto. Portanto, eu queria também dizer que, sobre as dúvidas sobre a adequação do entendimento da AT, eu não vou colocar as coisas nesses termos, eu vou reafirmar aquilo que já disse várias vezes. Para mim, não faz sentido que quer aproveitamentos hidroelétricos, quer parques fotovoltaicos, quer parques eólicos, quer todas as novas formas de ocupação do território que hoje existem associadas às energias renováveis, não me faz sentido que não paguem um imposto que reverta para as autarquias, porque tem uma externalidade fortíssima para os territórios. Basta olhar para aquilo que é a transformação que estamos a assistir à paisagem alentejana, mas não só, eu estou a dar esse exemplo, porque é um exemplo que eu conheço mais de perto, para se perceber que a ocupação no território é efetiva e, por isso, me faria sentido que, à semelhança de outros prédios, que também pudessem pagar imposto. E, por isso, eu sou bastante favorável a isso. Estamos no meio de uma polémica relativamente a se é devido ou não é devido. Os senhores deputados também sabem, porque eu, ao longo dos anos, falei com os vários deputados dos vários grupos parlamentares sobre a possibilidade ou não e os riscos ou não de fazer uma intervenção legislativa clarificadora e, portanto, do meu ponto de vista, aquilo que faz sentido é que a legislação portuguesa esteja adequada e não ofereça nenhuma dúvida a que este tipo de realidades devam pagar IMI. E isso permite-me responder ao Sr. Deputado Rui Afonso, relativamente ao grupo de trabalho que este Governo designou. Eu acho que o Governo fez bem em designar esse grupo de trabalho. Aliás, o que só mostra, mais uma vez, a complexidade que o tema tem. É normal que nós procuremos simplificá-lo, mas ele, se fosse simples, seguramente que estaria resolvido, porque eu também quero relembrar que, se o parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República é de 2006, passaram diversos secretários de Estado dos Assuntos Fiscais de diversos governos e a única coisa que se mantém constante ao longo dos anos é o não pagamento do IMI destas situações e, portanto, é essa reflexão que também tem que ser feita, independentemente de explorar até ao fim e, com certeza, se com o atual enquadramento é ou não é já devido o pagamento de imposto. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, peço desculpa, eu costumo ter boa memória, devo dizer-lhe que não lhe posso assegurar que tenha visto a circular 2021, não sei se foi dado conhecimento prévio ao meu gabinete, se não foi, não sei se me foi pedido a validação ou não, não sei. Agora, uma coisa que volta atrás àquilo que disse há pouco, eu assumo toda a responsabilidade política de todos os atos da autoridade tributária durante esses 5 anos e meio. Senhor Deputado Carlos Braz, eu não gostaria de entrar naquilo que é a minha opinião sobre se a suspensão decidida no tempo da pandemia aproveita ou não aproveita esses atos, porque, tal como todas e todos os senhores deputados aqui à volta desta mesa, eu estou do lado do interesse público e, por isso, aquilo que for a interpretação que melhor defenda o interesse público, eu irei sufragar essa mesma posição. Senhor Deputado Rui Afonso, acho que o Sr. Deputado deve rever essa convicção que tem sobre a resistência da AT a cobrar impostos. Aliás, acho que qualquer deputado da Iniciativa Liberal lhe responderá
propriedade do que eu sobre a resistência da AT a cobrar impostos. O que eu posso testemunhar é que em todos os casos procuram um maior rigor e a melhor sustentação para defender o interesse do Estado. Que muitas vezes incorporam aquela máxima de pagar primeiro e protestar depois, e que muitos contribuintes se queixam, e que nós procuramos, precisamente com essa nova área da relação com o contribuinte, haver uma relação mais fácil. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma do profissionalismo que tem. Sabe que, às vezes, nós falamos falamos dos processos que estão na ordem do dia, mas eu cheguei a vir aqui no meu início de funções, relativamente a uma operação de um outro grande contribuinte, que não este, e que tinha sido feito em alturas em que eu nem sequer era secretário de Estado. Na altura, os senhores deputados também levantaram muita questão, eram 100 milhões de euros que estavam em dúvida, e todo o que foi o resultado, quer do parecer da Inspeção-Geral de Finanças, quer do parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, deu razão à AT. Nisto, o que é que eu acho que é importante perceber, mais do que ir à substância do ponto de vista da opinião, se está mais fundamentada ou menos fundamentada. Aquilo que, do ponto de vista político, nós temos que avaliar é se o processo seguido tem algum facto que seja estranho ao normal decorrer dos processos. Ou seja, a mim não me choca que uma área da AT, por hipótese, estou a falar em teoria, a Direção de Contencioso, tenha uma posição distinta da posição da área de gestão do imposto. Isso não me choca, isso é o normal. E que depois venha o Centro de Estudos Fiscais e tenha uma terceira opinião, e que depois o Diretor-Geral ou a Diretora-Geral possa sancionar esta terceira opinião. É o normal. Portanto, por si só, a autoridade tributária fazer uma ficha doutrinária e alterar, mais ou menos tempo depois, essa ficha doutrinária, esse facto por si só não me diz nada. Porque é algo que pode acontecer. E eu tenho que testemunhar que pode acontecer. Agora, depois podemos discutir se é a primeira decisão que está certa ou a segunda decisão que está certa, ou se nenhuma delas está certa. Pronto, podemos discutir isso. Mas do ponto de vista daquilo que é o funcionamento da administração fiscal e daquilo que foi a minha obrigação durante aqueles anos, o meu ângulo de observação é esse. Se o procedimento seguido está ou não está certo. Por isso é que há pouco, em resposta também à senhora deputada Mariana Mortágua, e também agora respondendo, já não me recordo qual dos senhores deputados é que questionou, a existência de uma reunião com o contribuinte, por si só, não me diz nada. Porque ela significa aquilo que é a prática do princípio da colaboração entre a administração e os administrados. E também devo dizer, mais uma vez, que nunca vi na AT qualquer propensão para ser permeável ao exterior. Portanto, não tenho essa confiança e acho que tenho a obrigação de o dizer. Por fim, eu e o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix, não temos nenhuma divergência de opinião. Não temos nenhuma divergência de opinião. Fomos confrontados em circunstâncias diferentes, com circunstâncias diferentes. Portanto, como eu disse há pouco, em resposta, a atuação do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais é uma atuação provocada. E, portanto, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix, teve uma atuação provocada sobre esta matéria. Do meu ponto de vista, no meu contexto, foi num contexto em que este tema tornou-se público. Eu sempre achei que quanto mais públicos eram os temas, mais obrigação ainda de recato tinha eu de ter. Sem prejuízo disso, foi feita essa avaliação por esse grupo de trabalho. Vale o que vale, vamos cá ver, não estou a dizer que vale mais do que as fichas doutrinárias ou que as posições dos senhores deputados, mais ou menos vincadas. O que estou a dizer é que houve essa preocupação. O Secretário de Estado, confrontado com o requerimento, decidiu, e portanto eu não acompanhei essa parte, mas tenho também, já agora, o dever de dizer que tenho a maior confiança também na sua capacidade e na sua inteligência. Aliás, posso testemunhá-la, porque foi o meu primeiro chefe de gabinete e tenho por ele uma grande consideração intelectual. Quanto à apreciação discricionária
da AT, que penso que o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes frisou, vou dizer mais uma vez, a AT rege pelo princípio da legalidade. Às vezes todos nós nos queixamos que é demasiado rígida nessa leitura do princípio da legalidade, mas não tenho nenhum facto que me indicie que se tenham desviado desse mesmo tema. Portanto, em resumo, Sr. Presidente, não ocupando mais tempo sobre estas questões, portanto, estas reuniões não foram feitas durante o tempo em que eu era Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Sobre a matéria do IMI, sempre transmiti em público, quer na Assembleia da República, quer aos municípios, aquilo que era a posição pública da autoridade tributária, porque acho que era o meu dever dar essa informação, e por isso, se os senhores deputados tiverem mais alguma questão, eu estou naturalmente à disposição. Muito obrigado, Dr. António Mendonça Mendes. Pergunto se há alguma inscrição para a segunda e última ronda, 2 minutos. Há uma inscrição da Sra. Deputada Mariana Mortágua. Pergunto se há mais alguém. Portanto, Sra. Deputada Paula Santos, portanto, há 2 inscrições, 2 minutos. Sra. Deputada Mariana Mortágua, faça favor, 2 minutos. Na verdade, é para repetir uma pergunta que tinha sido feita, porque é óbvio que uma reunião da autoridade tributária com contribuinte por si só não quer dizer nada, mas é uma reunião da autoridade tributária com contribuinte, que é a EDP, em que está presente a diretora da autoridade tributária. E já, o Sr. Deputado já deu a sua opinião sobre isso. Eu fiquei sem perceber se há ou não um protocolo relativamente a registro dessas reuniões, e se não devia haver, não é? Para precisamente, quanto mais não seja, para evitar que se levantem dúvidas sobre esta matéria. Relativamente à mudança de entendimento, quer dizer, o que o Sr. Deputado faz é descrever o que aconteceu, e o que aconteceu nós sabemos, é que o Governo, durante um período, repetiu a posição da autoridade tributária e no período a seguir mudou a interpretação da autoridade tributária, porque foi precisamente que fez isso, porque os municípios contestavam, já contestavam antes, e quem contestava essa versão já contestava antes. Simplesmente houve um momento em que o Governo passou a adotar a versão de quem contestava a decisão da autoridade tributária, quando antes subscrevia a visão da autoridade tributária. E daí ter havido uma mudança de posição, porque foi, aliás, um despacho do Secretário de Estado que obriga a autoridade tributária a mudar o seu entendimento. Portanto, isso continua a não estar explicado, mas porventura não é possível explicá-lo. Muito obrigado, Sra. Deputada. E para concluirmos, a Sra. Deputada Paula Santos, faça favor, 2 minutos. O Sr. Presidente, é muito breve, para que não fique nenhum mal entendido nesta reunião. Quando nós fizemos a referência às matrizes prediais, é porque é do conhecimento público e segundo a informação que foi avançada, foi 2 meses após a segunda reunião que a autoridade tributária tomou a decisão em relação ao IMI, 23 de maio de 2017, em que a sua subdiretora da área dos impostos sobre o património manda aos serviços de finanças eliminarem das matrizes prediais os aproveitamentos hidroelétricos com a utilidade pública declarada, por entender que o fato do edificado explorado pelos privados integrar o domínio público isenta as concessionárias de pagar o IMI, uma decisão que beneficia sobretudo a EDP. Esta informação é pública, que eu estou aqui a citar, e, portanto, por daí a questão, porque a autoridade tributária é uma unidade orgânica da administração pública e, naturalmente, o Governo é que traça as orientações sobre as opções e o caminho, ou não traçaram orientações, ou quando souberam não tomaram qualquer tipo de iniciativa. E, portanto, daí a questão ter sido colocada da parte do PCP. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Dr. António Mendonça Mendes dispõe até 4 minutos, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos, acho que estamos a falar exatamente nos mesmos termos, mas acho que continua a haver uma falta de percepção daquilo que é a mesma realidade. Ou seja, não é o facto de haver um poder de direção do Governo sobre a AT não significa que o Governo dê instruções
nomeadamente no que diz respeito a processos em concreto. E neste em concreto, eu não era secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e, portanto, estou à vontade, ainda mais à vontade para poder dizer isso. Na altura em que eles foram feitos, estes entendimentos nem sequer foram sancionados, nem foi pedido o sancionamento por parte do então secretário de Estado, Fernando Rocha Andrade. E, portanto, o facto de a subdiretora-geral da área do património ter dado esta orientação fê-lo no âmbito das suas competências. Assim como no âmbito das competências de um dos meus sucessores, do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix, também teve competência para determinar a inscrição nas matrizes e determinar qual era o modelo de avaliação. Agora, o que eu acho é que a Sra. Deputada deve ter presente é que não há na atuação da AT diária uma supervisão ou uma interferência por parte do Governo nessas decisões. Aliás, acho que aquilo que deveria preocupar os senhores deputados era se o Governo tivesse interferência direta naquilo que é a atuação do dia-a-dia da gestão dos impostos. E isso remete-me para a segunda parte, para poder responder à senhora deputada a uma das duas, vou responder às duas, mas primeiro à questão sobre o Governo mudou ou não mudou de posição. Volto a dizer o mesmo, senhora deputada. Por muito que fosse confortável politicamente poder fazer grandes proclamações e grandes determinações, eu sempre tive um princípio, que era, no dia em que, como Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, eu determinasse à autoridade tributária que fizesse uma inspeção a um determinado contribuinte, nesse mesmo dia, a senhora deputada podia temer que eu desse uma instrução à autoridade tributária para parar uma inspeção a um determinado contribuinte. Sempre entendi o respeito pela autonomia da administração fiscal nestes termos, que era, perante casos concretos, a autoridade tributária deve atuar sem nenhum condicionamento por parte do Governo. E, por isso, dentro daquilo que era a minha obrigação do ponto de vista da responsabilidade política, quer com os autarcas, quer com os senhores deputados da Assembleia da República, a minha obrigação era transmitir aquilo que era o entendimento que a autoridade tributária tinha vigente. O meu sucessor teve uma intervenção nesta matéria que foi uma intervenção provocada, com um requerimento, e a partir desse requerimento tomou uma decisão. E por isso eu não tive esse requerimento, senhora deputada. Por fim, sobre as reuniões, eu acho que a senhora deputada tem razão e acho que a partir do momento em que estas coisas tornam-se mais evidentes, acho que para a proteção de todos e desde logo dos próprios dirigentes da autoridade tributária, dos técnicos, acho que deve haver registro, evidentemente, dessas reuniões. Eu desconheço se há um protocolo para existir ou para não existir, mas tenho a certeza que os tempos vão correndo e as pessoas vão tendo melhor percepção sobre como é que este tipo de registros devem funcionar. Mas volto a dizer que eu não sei o conteúdo dessas reuniões, mas recordo-me que quem falou dessas reuniões foi a própria Diretora-Geral da Autoridade Tributária numa audição aqui na Comissão. Portanto, se a senhora Diretora-Geral tivesse alguma coisa a esconder relativamente a essas reuniões, já tenho muitas dúvidas que tivesse referido. Mas, independentemente disso, é assim, não é para este caso em concreto. Se me pergunta se eu acho uma boa prática registar as reuniões, acho, e se me permite só uns segundos. Sabe que nós, às vezes, nós políticos, dispersamos-nos muito em várias discussões que são muito estéreis, mas, para a proteção dos membros do Governo, para a própria proteção dos membros do Governo, é importante que as regras sejam claras. Que se a agenda é para ser pública, se é para registar todos os pedidos de reunião, como, por exemplo, existe no Parlamento Europeu, talvez isso seja muito melhor para que seja claro para todos do que, não havendo uma regra fixa, depois é difícil dizer que não há ata, porque... Agora, eu tive centenas de reuniões em que não tenho atas. Eu tenho a certeza absoluta que a senhora deputada também tem muitas reuniões em que não... Eu sei que não é diretora da Autoridade Tributária. Agora, eu não sei, neste caso, se há atas ou não há atas, ou se há registros, se há algum protocolo ou não há protocolo. O que sei é uma coisa, que é uma boa prática. E acho que isso deve também ser um ensinamento para o futuro, mas o facto de não ter sido seguida essa boa prática, volto a insistir, que é não tiremos daí conclusões precipitadas, porque acho que é injusto, principalmente porque eu sei que já
passei muito tempo, mas é assim, a senhora deputada Mariana Mortágua conhece bem a autoridade tributária e conhece bem a eficácia da autoridade tributária. Agora, com os meios que têm, a capacidade que têm de recuperação e de arrecadação de receita é absolutamente extraordinária. Portanto, acho que deve-se averiguar tudo, evidentemente, até ao fim, mas será muito injusto que seja num pressuposto de desconfiança, porque dos meus 5 anos e meio posso testemunhar que é uma instituição com dirigentes e com trabalhadores muito credível e que nos deixa bastante seguros. Muito obrigado, Sr. Dr. António Mendonça Mendes. Agradecer às senhoras e senhores deputados. Esta reunião está encerrada. Agradecia que depois, vamos fazer um pequeno intervalo, 5 minutos, e depois os senhores deputados coordenadores... 5 minutos. 5 minutos, é só 5 minutos. Os senhores deputados coordenadores só. Sim.